Olá, a gente vive numa era de avanços científicos que parecem quase mágica, né? Mas a real é que ainda existem mistérios gigantescos que desafiam tudo o que a gente acha que sabe. Então, hoje, vamos mergulhar de cabeça no inexplicado. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? Num mundo onde a informação está na palma da mão, o que é que ainda escapa da nossa compreensão? É exatamente para lá que a gente vai agora. Vamos dar uma olhada em alguns dos enigmas mais intrigantes que realmente testam os limites do nosso conhecimento. E para começar, vamos olhar para dentro, para aqueles sussurros da mente, os mistérios que nascem na nossa própria consciência, na nossa percepção. A gente começa com a percepção extrasensorial, a famosa PES. É um campo estudado pela parapsicologia, que parte da ideia de que a gente pode perceber o mundo de formas que vão muito além dos 5 sentidos. É um conceito que, convenhamos, desafia a base da biologia que a gente conhece. E olha, a variedade de fenômenos é impressionante. Vai desde a clarividência, que seria a capacidade de ver coisas à distância, até a mediunidade, a suposta comunicação com espíritos. São ideias que aparecem em culturas do mundo todo, mas que a ciência, ainda não conseguiu nem provar nem descartar de vez. Essa é uma experiência que quase todo mundo já teve. Aquela sensação super estranha, mas familiar de que uma situação, mesmo sendo completamente nova, já aconteceu antes. O famoso déjà vu. Existem 100 teorias neurológicas que tentam explicar. Dizem que pode ser uma falha momentânea no circuito de memória do cérebro, sabe? Fazendo o novo parecer familiar. Mas, por enquanto, a ciência não bateu o martelo. Continua sendo um fenômeno profundamente intrigante. E a intuição, hein? Aquele palpite, aquela voz lá no fundo que diz algo com uma certeza absurda, mas sem nenhuma lógica por trás. É um conhecimento que parece que simplesmente aparece. Mas de onde ele vem? E aqui a coisa fica ainda mais profunda. Alguns estudos especulativos olham para a glândula pineal, chegando a sugerir que ela poderia ser a sede da alma. Será que a intuição seria uma das manifestações dela? A ciência ainda não tem como afirmar. Agora, saindo um pouco dos mistérios da mente, vamos para algo que parece mais concreto, o nosso próprio corpo. Mas como a gente vai ver, ele também guarda seus próprios enigmas de cura e de consciência que continuam nos surpreendendo. A resposta para essa pergunta leva a gente para um dos maiores e mais fascinantes quebra-cabeças da medicina: o efeito placebo. O processo parece simples, né? Mas a explicação, essa é complicada. Uma pessoa doente recebe um remédio de mentira, uma pílula de açúcar, por exemplo, mas acredita que é de verdade e o corpo dela se cura, de verdade. Em alguns estudos, placebos foram tão eficazes quanto remédios reais. O poder da mente sobre o corpo é inegável, mas o mecanismo exato por trás disso ainda é um mistério. E, por falar nessa fronteira entre mente e corpo, tem as experiências de quase morte. Os relatos vêm do mundo todo com semelhanças impressionantes, como a visão daquele túnel de luz. Isso levanta uma questão fundamental. O que acontece com a nossa consciência quando o corpo está quase parando? A ciência ainda não chegou a um acordo. E agora, vamos para as questões mais existenciais. Aquelas sobre a vida, a morte e o que talvez venha depois. Fantasmas, assombrações, esses relatos existem desde que o mundo é mundo. A ciência convencional geralmente descarta, mas eles continuam por aí. Talvez porque tocam uma das nossas perguntas mais profundas. Será que a alma continua depois da morte? Existem outras dimensões além da nossa? E isso nos leva a um experimento bem famoso, lá do comecinho do século XX. A ideia era até que simples. Se a alma existe e deixa o corpo na hora da morte, ela deve ter um peso, certo? Então um médico resolveu testar isso, pesando pacientes no exato momento da morte deles. E o resultado foi surpreendente. Houve uma perda de peso súbita e consistente de 21 gramas. Na época, a conclusão pareceu óbvia para muita gente. Era o peso da alma humana. Claro que hoje a ciência moderna não aceita mais esse experimento como prova. Fala do número baixo de pacientes e de outras explicações do corpo para a perda de peso. Mesmo assim, a ideia dos 21 gramas ficou, né? Virou uma curiosidade histórica fascinante. Deixando o corpo e a alma de lado um pouco, vamos agora olhar para fora, para o nosso planeta e para o céu. Aqui também tem mistério em grande escala, de construções antigas a fenômenos que desafiam a física. Olha só que paradoxo incrível. Lá em Pumapunku, na Bolívia, tem pedras de um templo super antigo com cortes de uma precisão que hoje a gente só esperaria de ferramentas a laser. A pergunta que fica é: como uma civilização de séculos antes de Cristo conseguiu fazer isso? A tecnologia simplesmente não deveria existir.
E a sigla OVNI, que significa objeto voador não identificado, não quer dizer necessariamente nave alienígena. Na verdade, é um termo militar para qualquer coisa no céu que eles não conseguem identificar de cara. E apesar dos milhares de relatos, a natureza real deles continua sendo um mistério. E, claro, o Triângulo das Bermudas. A ciência tenta explicar com tempestades repentinas e anomalias magnéticas, mas os relatos de quem sobreviveu falam de algo a mais. Tempos se distorcendo, bússolas girando sem parar, luzes estranhas. Parece um lugar onde as leis da física resolvem tirar férias. Seja nas pedras antigas da Bolívia ou numa anomalia no meio do oceano, o ponto é o mesmo. Esses mistérios desafiam nossas explicações mais lógicas e nos forçam a admitir que o nosso mapa do mundo conhecido ainda tem muitas áreas em branco. E a gente termina com essa reflexão. Será que esses enigmas são só buracos no nosso conhecimento, esperando para serem preenchidos pela ciência? Ou será que eles são pistas de que a realidade é muito, mas muito mais estranha e complexa do que a gente jamais imaginou? A busca por respostas, essa continua. Obrigado pela companhia nesta jornada.